Meus amigos, muito boa tarde. Como sempre faço, né? Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. A segunda rodada, fase de grupos, né? Da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, que tá rolando, a bola tá rolando para valer nos Estados Unidos. A primeira rodada, né? As equipes brasileiras até fizeram um bom papel, mostraram de fato o seu cartão de visitas, né, com as vitórias, né, do Flamengo, com as vitórias do Botafogo e os empates, né, de Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense, apesar de terem empatado, né, seus primeiros confrontos diante de Porto e da equipe do Borussia Dortmund, respectivamente, foram equipes que estiveram bem mais próximas da vitória. E essas vitórias, meus amigos, começaram a aparecer agora, na segunda rodada. O Palmeiras, né, foi o primeiro brasileiro, novamente, né, primeiro brasileiro a entrar em campo pela segunda rodada. Foi o jogo que, de fato, abriu os trabalhos da segunda rodada. Esse jogo lá foi lá no MetLife East Rutherford. Fica na divisa, né, do rio Hudson, Nova York, Nova Jersey, o estádio, né, que também receberá a final da Copa do Mundo de Seleções em 2026, tá certo? Então o que acontece? O Palmeiras, né, depois de um primeiro tempo um tanto truncado, talvez até um pouco nervoso, até teve, né? Teve alguns lances que levantaram o torcedor, né? Aquela jogada do Estevão, de fato, onde ele consegue carregar, conduzir aquela bola, penetrar a defesa adversária dos egípcios, né? Do Al Ahly, e essa bola passa muito perto, de fato, né? Abriu os trabalhos. O goleiro El Shenawy provavelmente batido no lance, no chamado contrapé, e essa bola sai pela linha de fundo. Então o primeiro tempo 0 a 0, bastante truncado, o Al Ahly de fato oferecendo uma defesa, muita resistência, mas no segundo tempo o Palmeiras primeiro marcou, né, um gol contra, né, de cabeça, Palmeiras 1 a 0, e o Palmeiras faria o segundo gol, dessa vez com uma jogada bem mais trabalhada. O primeiro, né, foi de bola parada, e o segundo gol do Palmeiras nasceu de uma jogada trabalhada, né? O Flaco Lopes acabou carregando, conduzindo essa bola e acabou batendo na saída do El Shenawy, e o Palmeiras faria 2 a 0. E terminaria assim, meus amigos. Sabe por quê? Porque aconteceu o chamado alerta de tempestade, as autoridades foram acionadas, a partida teve que ser, né, paralisada, cerca aí de 20, 30 minutos, e depois o jogo voltou a rolar, já com uns 15 minutos transcorridos e o restante da partida para finalizar os trabalhos do segundo tempo. Na continuidade desses trabalhos, o Palmeiras até chegou a criar algumas oportunidades, mas já não conseguiu mais ser tão agudo, uma vez que o resultado já teria sido alcançado, a primeira vitória estava desenhada e o Palmeiras assumindo a liderança do seu grupo. Então Palmeiras 2, Al Ahly 0, e o Porto mais tarde perderia para o Inter Miami. Aliás, um destaque, né, para o belíssimo gol de falta, né, convertido por ele, Lionel Messi, ajudando os Yankees, né, ajudando o Inter Miami a chegar à sua primeira vitória na competição. Mais tarde, meus amigos, o Botafogo fez história. O Botafogo conseguiu vencer a equipe do PSG, o badalado PSG, campeão europeu, considerado por muitos como a melhor equipe no mundo em atividade, e o Botafogo, com a sua aplicação tática, um time determinado de fato, conseguiu de fato neutralizar as principais jogadas, né, as principais criações, né, da equipe francesa, muito bem dirigida pelo espanhol Luiz Henrique. Essa é que é a verdade. E o Botafogo acabou, o time, né, os comandados do Renato Paiva no Rose Bowl, tá certo? O que acontece? O Botafogo praticamente, durante toda a partida, acabou se concentrando de fato os seus trabalhos num forte sistema defensivo, quebrando de fato, já que o time do PSG toca bastante a bola, envolve bastante o adversário, tenta quebrar as linhas, mas com o Botafogo foi diferente. O jogo, né, já começou com o Kvaratskhelia obrigando o goleiro John a fazer uma boa defesa, e o Botafogo, a partir daí, soube de fato controlar um pouco nessa equipe francesa. Foram muitos os ataques, foram muitos os bombardeios, mas aos 36 minutos o Botafogo abriria os trabalhos com Igor Jesus. Talvez a defesa do time francês dormiu no ponto, o Igor Jesus acabou vencendo na corrida, né? O sistema defensivo, o Beraldo, não conseguiu acompanhar de fato a condução de bola, né? O tempo de bola do Igor Jesus, ele acaba batendo na saída do Donnarumma, tá certo? A defesa do PSG, essa bola ainda resvalou, bateu na defesa do PSG, que conta, né, com aquele sistema defensivo, né, do equatoriano Pacho, do próprio Beraldo,
e essa bola acabou desviando na defesa antes de matar, né? Acabou pegando meio que no contrapé o goleiro Donnarumma. O Botafogo estaria ali começando a fazer a história. Eu digo isso, meus amigos, porque a última vitória de uma equipe brasileira diante de um europeu se deu na final do Mundial de Clubes 2012. Naquela ocasião, o Corinthians bateria o Chelsea por 1-0 e chegaria à sua segunda conquista de Mundial Interclubes na sua história. Então, 13 anos depois, o Botafogo conseguiu segurar esse PSG durante todo o segundo tempo. Alan fez uma partida, assim, digna de aplausos, de todas as comemorações, porque de fato o Botafogo se defendeu como nunca e sempre que possível até arriscava alguns contra-ataques. 3 pontos importantíssimos que permitiram ao Botafogo de Futebol e Regatas fazer história no Rose Bowl. E ontem, meus amigos, o Flamengo, de fato, o Chelsea abriu os trabalhos, mas o Flamengo depois não desistiu. O Flamengo não desistiu, continuou de fato com aquele sistema, né, que o Felipe Luiz gosta de imprimir em suas equipes, que é o chamado sistema marcação-pressão, e o Chelsea sentiu isso na pele, principalmente no segundo tempo. Depois de diversas assistências, diversas tentativas, o Flamengo chegou ao empate, né, com o Bruno Henrique. Logo depois, o Flamengo faria o gol da virada, né, levando a torcida ao delírio no estádio lá da Filadélfia, né, no Lincoln, no estádio lá, né, da Filadélfia. O Flamengo viraria o placar e em seguida ainda faria o terceiro com o Wallace Ian, que é essa grata, né, mais uma grata joia da base, né, do Clube de Regatas Flamengo. Então o delírio da torcida, o Flamengo virou esse negócio para 3-1 e mais uma vitória de uma equipe sul-americana para cima de um europeu. E logo mais, meus amigos, né, dentro de algumas horas, o Fluminense não terá outra alternativa, né, a não ser tentar vencer o Ulsan da Coreia do Sul a partir das 19 horas pelo horário de Brasília. O Fluminense não tem outra alternativa. Contra o Borussia Dortmund, a vitória esteve muito próxima. Acredito que só não aconteceu por conta de uma exibição fantástica do goleiro Kobel, do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que venceu, né, algumas horas, venceu o Mamelodi Sundowns da África do Sul. E isso vai obrigar certamente os comandados do Renato Gaúcho tentarem vencer seu compromisso logo mais para, quem sabe, aí encaminhar a classificação dos cariocas à próxima fase desse Mundial de Clubes. Meus amigos, eu fico por aqui. Se você gostou, deixe aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.